4 e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre a termologia, que o nome científico dela é termométria. O que é a termologia? A termologia é uma parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento, do estado físico e da temperatura. Agora temos o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando dois corpos ou sistema atingem a mesma temperatura. Um exemplo disso é quando você tira a sua garrafinha lá da geladeira, que ela está super gelada, e depois você vai lá e tira um bolo do forno, aquele bolo de cenoura com chocolate, sabe? Muito bom. Você tira e eles vão acabar tendo a mesma temperatura, ou seja, a temperatura ambiente. Isso que é o equilíbrio térmico. Aqui temos as escalas termométricas. Aí você para o vídeo, pensa um pouco, meu Deus, onde será que eu vejo essas escalas termométricas? Fácil, sabe o Jornal Nacional do William Bonner, que você sempre fala boa noite? Eu sempre falo boa noite, eu falo com todo mundo, né? Aí você fala, nossa, será onde que eu uso ela? Fácil. A Maju Trindade, a moça bonita do tempo, morena, cacheada. Então, ela usa essas escalas para falar sobre o quê? Maju Trindade? Os Celsius. Olha o topo. Não, mas o nome dela é Maju Trindade. Ah, tá. Nossa. Tudo bem, gente, vai pra Nossa. edição, meu Nossa. Deus. Aí, continuando, as escalas termométricas se resumem em três. Na verdade, as únicas três que existem. Que é a dos Celsius, mais usada aqui no Brasil, como podemos ver. O que acontece com isso, né? O que acontece com esses Celsius? Você aparece lá o mapa do tempo, 34 graus em Teresina, porque lá é um calor, né? Não sei, nunca fui pra lá, mas parece que é. Parece lá. Aí o que é? O Celsius, ela foi usada, ela é a mais usada no Brasil, como vocês podem ver no jornal. Ela foi oficializada em 1742, há muito tempo atrás, tipo, muito tempo. E ela foi feita pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius. Olha, Anders Celsius. E ele nasceu em 1701 e morreu em 1744. O ponto de congelamento de uma água é 0 graus, a partir de 0 graus. E o ponto de ebulição, que é o ponto quando a água começa a ferver muito, que se você tacar seu dedo ali na chaleira, só se você for meio burro, né, vai queimar tudo. É 100 graus Celsius. Aí já vamos para o quê? Para o Fahrenheit. Onde você usa o Fahrenheit? Fahrenheit, ele se usa principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso aqui você já viu. Sabe onde você deve ter visto? No Snapchat, quando você vai passar seu filtro lá, acaba aparecendo isso, você fica tipo, mas o que é isso? Eu nunca vi na minha vida. Mas você já deve ter visto, só que você não se lembra. O que é o Fahrenheit? O Fahrenheit foi criado em 1708 pelo Daniel Gabriel Fahrenheit. Capitão América prova suas referências. Ele nasceu em 1686 e morreu em 1736. A temperatura é uma mistura de gelo com cloreto de amônia. E o grau da temperatura do corpo humano é de 100 Fahrenheit. Aqui podemos ver que os 0 graus correspondem a 32 Fahrenheit e os 100 graus Celsius correspondem a 212 Fahrenheit. Agora vamos falar um pouco do Kelvin, que é a escala mais chatinha que existe, posso falar. Ela é uma escala conhecida internacionalmente. Se você for fazer um trabalho que requer, trabalho de física normalmente, requer você usar essa escala, o Kelvin. Não se pode usar o Celsius ou o Fahrenheit, porque isso aí desconta a nota, né? O William deve saber disso. Só se usa o quê? O Kelvin. O Kelvin, como podemos ver, foi verificada pelo William Thomson. E ele nasceu em 1824 e morreu em 1907. Ou seja, aqui você não lê 273 grau Kelvin. Não se usa o grau. Aqui vai direto para o Kelvin. Um exemplo que temos aqui é do 0 graus Celsius, que correspondem na escala de Kelvin a 273 Kelvin. E o ponto de ebulição de uma água de 100 graus Celsius correspondem a 373 Kelvins. Bom,
Continuando, existem 3 formas de transferência termológica. A primeira que vemos aqui é a forma de convecção. O que é a convecção? É uma forma de transmitir calor que ocorre principalmente em fluidos líquidos e gases. Vemos um exemplo disso aqui na bomba atômica, né? Para gerar, assim, tipo, aquela explosão, ocorre muitos fluidos entre os gases que acabam gerando um boom, tá? Temos aqui também o que? A irradiação. O que é a irradiação? É um processo de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas de calor ou calor radiante. Um exemplo disso aqui é quando você chega da escola, não tem nada para você comer, só tem aquela comida congelada na geladeira. Você fala, o que será que eu faço? Você olha pro seu micro-ondas e fala, meu Deus, salvou meu dia. Deixar lá uns 15 minutos, sabe? Se for uma lasanha da Sadia, por exemplo, você deixa lá uns 15 minutos. Aí, essas ondas, elas vão fazer o quê? Elas vão esquentar a sua comida. Isso é uma forma de irradiação. E você pensando que você não usa uma irradiação na sua vida, no seu dia a dia. Temos aqui um pequeno exemplo. Aqui também temos o quê? A condução. A condução é o quê? É o modo pelo qual o calor é transferido através de um meio ou material de uma molécula para o átomo que passa para a sua vizinha. Como se fosse um atrito, sabe? Aí aquela parte, vamos supor, um quadrado, você extrai com outro quadrado, metade do quadrado vai ter um pouquinho de energia que vai passar para o outro. Isso é o que é uma condução. Aqui temos também o que é calor. Calor, como podemos saber, assim, básico dos básicos de todas as aulas, é que calor é um tipo de energia que é transmitido pelo Sol. Temos alguns exercícios que mostram isso. E aqui vamos para as 3 formas que existem de dilatação. Temos a dilatação superficial. O que é a dilatação superficial? A dilatação superficial é o aumento de volume que ocorre quando se compreende uma das dimensões. Compreende o comprimento e a largura. Isso é bem usado nos exercícios que vamos mostrar a seguir. E tem a dilatação volumétrica. O que é a dilatação volumétrica? É o aumento de um corpo que ocorre em 3 dimensões. Altura ocorre em 3 dimensões. Altura, comprimento e largura. Isso daqui Coloca essa parte pra edição, hein? Porque, ó, deu bem na cara. Altura, comprimento e largura. Isso podemos falar que acontece no corpo humano. Ou seja, ele cresce, ele... Nasce, mano. Não, fisicamente falando, ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. Ou seja, isso tudo acontece com o nosso corpo. Isso tudo é uma transformação, uma metamorfose. Alguns têm largura até demais. Tá, tô explicando. Aí tem a dilatação dos líquidos. O que é a dilatação dos líquidos? Usa-se o estudo da dilatação volumétrica, ou seja, você vai usar o comprimento, a altura e a largura para você saber a dilatação dos líquidos, tipo, quanto sangue tem na sua veia, quanto que ele tá lá bombeando, quanto que ele tá correndo. Você vai usar essa fórmula daqui de cima para você saber o que aconteceu na dilatação dos líquidos. E temos um resumo disso tudo, que podemos, a parte que eu mais gostei, sinceramente, foi das escalas termométricas, que eu estudei ano passado com o professor Lucas. Meus amigos aqui estudaram com a professora Luciana, outro ali com o Luciano, que é do Fahrenheit, do Celsius, do Kelvin. Que é essa, Roseli? Roseli, ó. Pronto. Kelly. Roseli. Tá, continua, vai. Falta um minuto. Com a Roseli. E eu acho que o que podemos saber mais, que vemos todos no nosso dia a dia, é o calor. Que o calor está em tudo quanto é canto. Sabemos que não existe o resfriamento, que é resfriamento no termo científico. Não existe isso, só existe a falta do calor, que se torna frio. E é Você tá falando minha parte. Mas eu só tô falando, mas repor na frente, né? E eu acho que é isso do que podemos falar sobre a termologia na teoria. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês saberem o que está acontecendo. Espero que ajude vocês nas provas, né, um pouquinho.
um resumo do que está acontecendo, o que não está. Entrei bastante nesses assuntos aqui, basicamente a termologia é isso. A calometria também já tá se usado no equilíbrio térmico. Poxa vida, ô! Você tinha que ficar gritando também? Tá vendo que eu tô gravando? Meu Deus do céu! Ó, quer participar, professor da nota? Pã. Eu acho que, bom, é isso. Gostei de fazer esse vídeo. Curta, compartilha. Entra no canal do Wesley. No canal do Wesley. Se inscreva no canal do Terceirão, Terceiro E, aqui embaixo. Deixe seu joinha assim, ó, maravilhoso. Tá bom, né, mulher? Chega. E Corta. beijo, Luiz. Beijo do gordo. Mentira, meu nome é Giovana, terceiro E, número 10. Giovana Matsumoto pra você. Tá, o nosso assunto é termologia. A Riquelme já explicou essa parte toda aqui, tá bom? Ela já explicou. Eu ainda vou voltar um pouquinho nessa parte, só nesses três aqui, tá? Que é as escalas aqui, menos Kelvin, porque Kelvin ninguém liga pra ele. Coitado. Tá bom, eu vou explicar qual a função desses dois, da temperatura e das escalas termométricas, esses dois daqui. Eu vou começar pela temperatura, os nossos Celsius que a gente utiliza aqui no Brasil. Tem uma diferenciação na física de temperatura. Por exemplo, a temperatura ela tanto serve para calor ou frio, só que não fisicamente falando. Na física, a temperatura significa mais quando as moléculas estão em atrito, que o calor delas vai aumentando, é como se você estivesse correndo, como se você estivesse fazendo uma estelinha, né, assim, ou fazendo alguma coisa que você começa a se agitar, as suas moléculas imediatamente começam a se agitar e você vai transpirando e tudo. Isso é um tipo de temperatura. E também tem a temperatura que a gente conhece, que é quente e frio, menos 10 graus Celsius, menos 9 graus Celsius, 30 graus Celsius, assim vai. Quanto menos, mais frio. Quanto mais calor. O Fahrenheit, ele é usado um pouquinho no Brasil também, mas não tanto, ele é mais usado para conta, esse negócio ele não é. Só que aqui, o Fahrenheit, por exemplo, em outros países, como os States, o 32 é o significado daqui. Aqui no Brasil, o nosso zero. 32 Fahrenheit significa 0 Celsius. Cala a boca. O 212 Fahrenheit significa os nossos 100 graus Celsius. Então, é basicamente isso. Tecnicamente isso. O Kelvin ninguém liga pra ele. Tadinho. Então, esse é um tipo de temperatura. Senhora aqui, Francisca, edita essa parte depois, pelo amor de Deus, que eu vou agarrar o cabelo. Bom, mulher, o que você tá falando? Você não pode falar que eu quero. Ninguém liga pra ele. Exatamente, ninguém liga pra ele. Mas não faz isso. Aqui no Brasil, ninguém liga pra ele. Tá, mas você tá falando a mesma coisa que a Riquelme falou. Não, Tá sim. falando da temperatura. Tá, mas ela também. Volta pro seu... Ela só falou o básico. Tá. Senão eu vou ter que falar. Tá. O Kelvin, o significado daqui, aqui no Brasil, o nosso zero. 32 Fahrenheit significa 0 Celsius. O 212 Fahrenheit significa os nossos 100 graus Celsius. Então, é basicamente isso. Tecnicamente isso. O Kelvin ninguém liga pra ele. Tadinho. Então, esse é um tipo de temperatura. O Kelvin, ninguém liga pra ele aqui no Brasil, tá? Mas, tipo, para sistemas internacionais, tipo, quando você for prestar uma prova, alguma coisa, você utiliza o Kelvin, ele sim. Por mais que ele não pareça, ele serve pra alguma coisa, só no papel. Só no papel, literalmente. E agora, as escalas termométricas. Existem várias escalas termométricas, mas as mais usadas aqui é o Celsius e o Fahrenheit. Seja em conta ou qualquer coisa.
Existe duas, só que como o Fahrenheit é mais usado no interior, ele só em conta e ele interior, olha aí, é mais usado em outros países, então a gente descarta ele tipo pra medir alguma coisa. Ele só serve pra tipo ou representar os nossos Celsius ou só pra fazer conta mesmo. Tá, voltando pro Celsius. Existem duas temperaturas, a de solidificação, que é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, ou seja, tipo, quando você vai pôr aquele gelo na geladeira, sabe? Nossa, abre a geladeira, o refrigerante está quente, preciso de gelo. Você coloca a água lá, coloca no freezer e ele fica duro. Isso é uma forma do gelo passar do estado da... Respira, Giovana. Da temperatura passar de um estado líquido para o estado gasoso. No caso, vai ser menos graus Celsius. Menos graus Celsius. Também temos o estado também temos a passagem do estado líquido para o estado o quê? Gás, da vaporização. Olha eu, toda corta essa parte, pelo amor de Deus. Voltando. Temos a parte do estado de evaporação, que é o estado da parte do líquido pro gasoso. Ou seja, quando você vai esquentar, fazer aquele chazinho, ou tomar aquele banho de caneca, o chuveiro queimou, né? Então, aí você coloca a água pra ferver lá e ela começa a sair aquela fumacinha. Sabe aquelas gotinhas quando você tampa a panela do arroz, assim, que fica ali na tampinha da panela? Aquilo ali é uma forma de estado gasoso. Continuando, ou vice-versa também, do estado gasoso. Por exemplo, um dos exemplos de passar para o estado gasoso e líquido, que muita gente não fala, mas é realmente verdade, é quando chove e depois, logo depois faz sol. A rua fica toda molhada. O calor do sol absorve aquela água em estado líquido que vai em forma de gás para o céu. Corta essa parte. De gás para o céu. Então é uma forma de estado gasoso. As temperaturas de solidificação é o 0 graus que a gente usa. Para de condensação é de 100 graus. Como voltando aqui, né, relembrando, quanto menos, mais gelado, quanto mais quente. E também o Fahrenheit... Corta essa parte também. Fahrenheit. E como ele é o mais simplesinho, como eu falei, ele não é usado. Mas como ele é usado em contas e tudo, a gente transforma ele na física muito para os Celsius, porque como ele já vem em Fahrenheit na física, a gente tem que transformar ele para os Celsius. Então eu vou fazer agora a equação, né? Calma aí, a equação não, a fórmula, pelo amor de Deus, fala direito. William, me desculpa, tá bom? É porque assim, eu tô nervosa. Ai, meu Deus, meu canetão. Aqui. Tá, nossa, tá gravando aqui ainda. Tá, eu vou mostrar a fórmula que transforma Fahrenheit, que é o que eles usam em outros países, para Celsius, aqui, que era o nosso, aqui. Então vamos colocar a fórmula aqui, né? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula de conversão. Aqui é o Fahrenheit. A gente sempre vai pegar o valor que está aqui e dividir pela menor temperatura. Por exemplo, agora eu vou fazer um exemplo de uma continha aqui. Em Marrocos, na África, norte da África, parte oeste da África, tá 132 Fahrenheit. Então eu vou pegar aqui. Fahrenheit, desculpa, perdão. C igual a 5, meu Deus, tá muito pequeno, tudo bem, é igual a 132 Fahrenheit, que é o lugar aqui do F que a gente coloca, menos 32, que é a temperatura menor. Tudo isso é dividido por 9. Aí, aqui, 132 menos 32, que vai dar 100, que ainda continua dividido por 9. Tá bom. Aí aqui, 132 menos 32, 100. Continua dividindo por 9. C sobre 5 é igual a 100 sobre 9. Regra de 3. C vezes 9, o 9 aqui está multiplicando.
9C. 100 vezes 5, 500. 5 vezes 100, 500. Igual a 500. O 9 que está aqui, que multiplicou aqui, vai passar dividindo os 500. Então vai ficar 500 dividido por 9. 500, que deu 5VC, dividido por 9 que estava aqui. Que isso tudo é igual a 500 dividido por 9, dá em torno de 55,5 graus Celsius aqui no Brasil. Dá 132 Fahrenheit, dá 55,5 graus Celsius. Ou seja, se tivesse essa temperatura, todo mundo estaria morto já, porque ninguém merece 55,5. Então, nesse lugar, nunca vá para esse lugar também, porque só por Deus. Então, essa é a formulinha Fahrenheit para Celsius. E aqui, temperatura, que significa as moléculas agitadas mais calor, neutras, frio. E as escalas termométricas, estado de sólido, líquido e gasoso. Até a próxima! Olá, meu nome é Francisco, sou estudante do terceiro ano E, número 7. E agora, dando continuidade ao que minhas amigas fizeram, dos outros tópicos, eu vou fazer alguns exercícios. Antes de fazer alguns exercícios, a gente vai entender algumas fórmulas de transformação de temperatura. Então, aqui nós temos as fórmulas. Aqui temos as fórmulas para transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. É a mesma coisa, só muda dependendo do que você quer fazer. Então aqui nós temos, para transformação, nós temos C sobre 5 igual a F menos 32. Esse 32 é a temperatura mais baixa que faz o congelamento da água em Fahrenheit. E 5 e 9 já é da fórmula. Então, se você quer transformar de Celsius para Fahrenheit, no lugar desse C, você vai colocar a temperatura em Celsius. Se você quiser transformar de Fahrenheit para Celsius, nesse lugar desse F, você coloca a temperatura em Fahrenheit. E depois disso, é só um joguinho de subtração e regra de 3. Agora de Celsius para Kelvin. De Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius é a mesma coisa, só muda onde você vai colocar, ou onde você vai tirar a letra ou vai colocar a letra. Então aqui é C igual a K menos 273. É a mesma coisa do que em Fahrenheit. Essa é a temperatura mais alta, que é o ponto de ebulição em Kelvin. E se você quiser fazer de Kelvin para Celsius, você muda o C e coloca a temperatura em Celsius. Se você quer de Kelvin para Celsius, você muda o K pela temperatura em Kelvin. Agora de Kelvin para Fahrenheit. Ou de Fahrenheit para Kelvin. É a mesma coisa. K menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Como eu disse, as outras é a temperatura mais baixa de Fahrenheit e a temperatura mais alta de Kelvin. 5 e 9 já é da fórmula. Então, se você quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin, você troca o F pela temperatura em Fahrenheit. E se você quiser de Kelvin para Fahrenheit, você você tira esse K e coloca a temperatura em Kelvin. Aí agora, para a gente fixar, a gente vai fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é sobre teoria. A temperatura, aqui está dizendo, a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, B, calor, C, pressão, D, volume e densidade. Se vocês prestaram atenção na explicação de teoria das minhas duas outras amigas, vocês viram que a temperatura, a termologia, ela não mede nem a densidade, então ele não mede. Volume também não. Pressão não também. Calor ele é só usado, só uma expressão usada para falar, mas não é o que a termologia faz.
Então é a grau de agitação das moléculas, porque foi falado que quanto mais as moléculas se agitam, mais calor tem, e quanto menos as moléculas se agitam, menos calor elas emitem. Dando continuidade, a gente vai agora fazer o segundo exercício. Então, o segundo exercício está dizendo: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno foi de 60 Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então aqui temos a alternativa A, 33 Fahrenheit, B, 60 Fahrenheit, C, 92 Fahrenheit, D, 108 Fahrenheit e E, 140 Fahrenheit. Para a gente saber qual é essa diferença em Fahrenheit, a gente vai ter que fazer a conta, a gente vai ter que aplicar as fórmulas para a gente saber isso aqui. Então aqui a gente tem aqui a fórmula, que é C sobre 5 igual a F igual a 32 sobre 9, que é de Celsius para Fahrenheit. Como que a gente quer Celsius para Fahrenheit? Então no lugar desse C a gente vai colocar 60 Celsius, que é a diferença no exercício. Então aqui, como que aqui não tem nada, então a gente não vai fazer nenhuma subtração. Então aqui, agora a gente vai fazer uma multiplicação em plus. Então aqui vai ficar 5 vezes 305 vezes F, vai ficar 5F. 5F, faz assim primeiro. E aqui 5 vezes 305 vezes 32 vai dar menos 160. Porque menos, porque ela está desse lado da equação. E agora 9 vezes 60 vai ficar igual a 540. Aí prosseguindo, a gente vai pegar esse 160, vai transferir para cá. Quando ele transferir para cá, ele vai ficar positivo. Então aqui vai ficar 5F igual a 540 mais 160. Agora aqui a gente só faz a conta, que aqui vai ficar 5F igual a 700. 540 mais 160 vai dar 700. Aí agora a gente vai tirar esse 5 daqui e vamos colocar aqui embaixo para fazer a divisão. Então aqui vai ficar F sozinho igual a 700 dividido por 5. Isso daqui vai dar 140 Fahrenheit. E a resposta certa é a E. Agora vamos fazer o terceiro exercício, que é o seguinte. Em determinado dia, as temperaturas de São Francisco e do Rio de Janeiro foram iguais. No Rio a temperatura foi de 45 Celsius. Qual foi a temperatura em São Francisco? Então é a mesma coisa, a gente vai usar a fórmula para transformar a temperatura do Rio de Janeiro, que foi 45 graus, para saber qual foi a temperatura em São Francisco em Fahrenheit. Então a gente vai aqui. A gente vai fazer a fórmula. C sobre 5 igual a F 32 sobre 9. Então, como que é Celsius para Fahrenheit, a gente vai trocar esse C por esse 60. 45, quer dizer. Esse 45. Então vai ficar assim. 45 Celsius sobre 5 igual a F menos 32
sobre 9. Então é a mesma coisa do outro, a gente vai fazer a multiplicação em cruz, que isso vai dar 5F menos 5 vezes 32, 160, igual a 9 vezes 45, que vai dar 405. Continuando a conta, aí a gente vai tirar esse 160, vai colocar do outro lado e vai ficar positivo. Então aqui vai ficar 5F igual a 405 mais 160. Aí agora a gente vai fazer a conta, vai ficar 5F igual a 565. Esse 5 ele vai passar para baixo, vai dividir, então vai ficar F igual a 565 dividido por 5. Que essa conta vai dar 113 Fahrenheit. Então, enquanto no Rio de Janeiro eu estava fazendo 45 graus, no mesmo momento, no mesmo minuto, em São Francisco eu estava fazendo 113 Fahrenheit. Feio pra caramba. Deu quantos minutos? Lixo. Deu quantos? 6h30.